Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui para trazer uma palavra, uma mensagem para você hoje. Amém? Muito bem. Este canal aqui é o canal Vivendo a Sã Doutrina. Falamos tanto vivendo a sã doutrina. Na verdade, o que é sã doutrina, né? A sã doutrina, na verdade, queridos e amados irmãos, é um conjunto, né, de verdades bíblicas, né, que nutre a vida de todo aquele que crê na palavra verdadeira, né, na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, né? É este ensinamento que foi dado na primeira igreja e que deveria estar sendo ensinado também nesses nossos tempos de hoje, e não doutrinas de igrejas e placas e doutrinas de teólogos de homens, né? Mas na verdade, a doutrina verdadeira, ela nutre, ela nos fortalece, ela edifica a igreja de Deus. Quando falamos igreja de Deus, não estamos falando, queridos irmãos, em placas de igreja, em denominações de igrejas, porque a igreja de Deus é uma só. O nome já diz, igreja de Deus. O que passa disso é criação do homem, não é criação de Deus. Pois a igreja de Deus tem que ter o nome de Deus. Por isto que todas as vezes em que a Bíblia fala de igreja, ela fala igreja de Deus. Porque Deus deu o nome e Ele habita na igreja dele. E quem é a igreja dele? A igreja dele são todos nós que cremos em Deus, que batizamos, que reconhecemos Cristo como Salvador, pela sua morte e ressurreição, que vivemos a cada instante a tua palavra verdadeira e praticamos a tua palavra, tanto na nossa vida quanto para a vida do outro, para a vida do próximo. Esta é a verdadeira igreja de Deus. Passou disso, é a igreja do homem, não é? E Deus habita em nós, habita no nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós fomos feitos por Deus, por isto Ele habita em nós. E Ele não vai habitar nunca em templos feitos por mão de homens. Amém? Só que estou deixando isso bem frisado para que você entenda que estamos falando aqui da igreja de Deus e não igreja templo, denominações por aí que tem muitas, né? Não tem nem como enumerar, são muitas. Mas não é que com isso eles não falam a palavra de Deus. Eles falam a palavra de Deus sim, mas há muita controvérsia. Amém? Mas vamos continuar. A sã doutrina também, ela é muito importante, queridos irmãos, para todo aquele que crê. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz. Deus é a palavra. Então, Deus é luz, né? Ele ilumina o nosso caminho, né? Protege contra os ataques, né, do inimigo, né? Contra tudo aquilo que não é de Deus. Você que está firme na palavra, você que tem Deus no seu coração, na sua vida, na prática, você que deixa Deus conduzir a sua vida, Ele te livra de muitas coisas ruins que não é dele, né? E também a sã doutrina, ela nos orienta, nos exorta, nos capacita, né? Para que possamos desenvolver um relacionamento lindo e maravilhoso com o nosso Deus Pai, com o nosso Deus Filho e Espírito Santo, e também verdadeiramente com o próximo. Todo aquele que vive a sã doutrina verdadeira, com certeza, ele vive a palavra de Deus de verdade, né? É uma palavra que não sai de dentro da nossa mente e do nosso coração. É importante também sabermos que a sã doutrina indica que estamos no caminho certo, né? A palavra de Deus mostra para nós, que ilumina o caminho, né? Para que possamos enxergar onde estamos passando. Esta é a verdadeira sã doutrina. Mostra para cada um de nós a conduta ilibada, que todo aquele que crer em Deus e que vive verdadeiramente, os outros olham nele e vê a presença de Cristo. Então, conduta ilibada, né? A sã doutrina também pode ser consistente, né, com toda a Escritura. Mas, enquanto a falsa doutrina, essas doutrinas que são ensinadas, né, em alguns templos por aí, em algumas igrejas, né,
consideradas igrejas, né? Que é a inconsistência de alguns pontos das Escrituras. Isto é, eles falam a metade das Escrituras e a outra metade é palavra desviada da palavra verdadeira, né? Então entra-se a palavra do homem e a palavra daquela igreja, daquela denominação. É importante, irmãos, ficarmos atentos, porque a palavra verdadeira, ela nos edifica, ela nos fortalece e sempre vai deixar uma alegria dentro do coração. Agora, a palavra, quando ela é do homem, você entra de um jeito e sai pior, sai com o coração vazio. E quando nós buscamos o Deus verdadeiro, nós saímos com o coração alegre, porque quem ama vive com alegria. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21. Diz assim para nós: E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, né? E profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, se desviam da fé. Que conhecimento é este que se chama de conhecimento? É a falsa doutrina, são as doutrinas pregadas por homens, doutrina de homens, doutrina de teólogos, doutrinas de igreja. É isso que está dizendo a palavra aqui. Tá vendo? Ó? E as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, que não é conhecimento, que não é doutrina de Cristo, não é doutrina dos apóstolos, mas é doutrina de homens. Amém? Muitas igrejas trilham um caminho, e para que você trilhe o caminho que eles querem, eles comecem a pregar e a desviar a verdadeira palavra de Deus. Amém? Por isso, esteja atento. Quero ler para você aqui alguns versículos que confirma a doutrina verdadeira. Paulo exorta Timóteo, por exemplo, para avisar as pessoas, né, para que pare de ensinar doutrinas que não são verdadeiras e comecem a ensinar as doutrinas corretas, as doutrinas de Cristo. Isso está em 1 Timóteo 1, 3, 4. Em 2 Timóteo 1, 13 e 14, diz que Paulo exorta, né, a seguirem o modelo verdadeiro da sã doutrina de Cristo e dos apóstolos, que é com fé, amor em Jesus Cristo. Em 2 João 1,9 diz que afirma para nós que quem ultrapassa a doutrina de Cristo, a sã doutrina verdadeira, quem ultrapassa essa doutrina e não permanece nela, não tem Deus. Isto é, todo aquele, né, que vive, que acredita nas falsas doutrinas, nos falsos profetas, este não tem Deus. E é uma verdade. Em 1 Timóteo 6, 3 a 10, quem ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de Cristo e do Senhor Jesus Cristo, a sã doutrina verdadeira dos apóstolos, é orgulhoso e não entendem a palavra de Deus. Olha o que diz também em 2 Timóteo 4, 3, 8. Afirma que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, isto é, a palavra de Deus verdadeira, né? E se voltarão para os mitos, para as falsas, né? Para as historinhas, aquilo que não é verdade. Tito 2, 1, 10 afirma que se deve falar que convém a sã doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então é por isso que estou aqui neste canal, vivendo e falando da sã doutrina verdadeira, da palavra de Deus verdadeira. Aqui não tem doutrina de igreja, doutrina de homens, o que eu acho, o que eu deixei de achar, mas o que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Que todos fiquem na paz e que Deus possa falar mais fortemente no coração de vocês. Creia firmemente em Deus, porque Ele está contigo. Amém? Vitória sempre. Jesus está voltando. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like para que as nossas mensagens possam chegar mais longe. Conto com você, hein?
Shalom, fique na paz.